Boa tarde. Meu nome é Lourdes de Fátima. Hoje eu tenho 74 anos e sou aposentada. Trabalhei por quase 40 anos como cozinheira numa escola pública do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece pelo nome e pelas histórias que carrega nas costas. As pessoas daqui me chamam de Dona Lourdes da Merenda, e eu gosto. É um nome que carrega dignidade, suor e panela quente. A minha história não é diferente da de muitas mulheres que você deve conhecer. Talvez, em algum momento, você também tenha sentido aquele vazio de ver alguém que a gente ama seguir por um caminho onde a gente não cabe. Ou talvez tenha feito sacrifícios que ninguém nunca viu, mas que você nunca esqueceu. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Eu fui mãe nova. Casei com 22, tive minha filha com 25 e fiquei viúva aos 38. Meu marido, Antônio, sofreu um acidente numa serraria onde trabalhava. Foi um sábado. Eu estava lavando roupa no tanque do quintal quando escutei o grito de uma vizinha me chamando. Até hoje, toda vez que escuto alguém gritar meu nome do nada, meu coração dispara. Desde então, a vida virou uma conta que eu precisava resolver sozinha. E a conta principal tinha nome e olhos grandes. Jéssica, minha filha. A gente morava numa casa simples, de parede rebocada na parte da frente e tijolo à vista nos fundos. O telhado sempre tinha uma telha torta que fazia barulho quando ventava. O banheiro era do lado de fora e o fogão ficava na cozinha apertada, onde só cabia uma mesa de fórmica com 2 cadeiras. Mas tudo era limpo, cheiroso e com muito amor envolvido. Jéssica cresceu ali, entre as minhas marmitas, os livros do colégio estadual e as conversas no quintal. Era uma menina miúda, de pele clara e olhos atentos. Desde pequena mostrava que era diferente. Enquanto as outras crianças brincavam de pular elástico, ela gostava de se trancar com um caderno e ficar desenhando letras, palavras. Lia tudo que caía na mão. Eu lembro de uma vez, quando ela tinha uns 7 anos, que pediu um dicionário de presente. Eu achei que ela queria brincar de professora, mas não. Ela queria aprender palavras difíceis mesmo. Escrevia tudo com uma letra linda. Até hoje tenho guardado um bilhete que ela escreveu com 9 anos dizendo: "Mamãe, eu vou estudar muito para mudar nossas vidas." Na escola, ela sempre foi destaque. Tirava nota alta, ganhava medalhinha nas Olimpíadas de Matemática e fazia perguntas difíceis nas aulas. Eu, que mal terminei a 4ª série, só sabia dizer: "Essa menina vai longe." Eu trabalhava na escola municipal, cozinhando para o fundamental. Fazia arroz, feijão, macarrão com salsicha, sopa grossa nos dias frios, tudo com carinho. A Neide, minha colega de cozinha, era minha confidente. Mulher faladeira, risonha, que me ajudava a carregar os sacos de arroz e, de vez em quando, dava conselhos que eu fingia não escutar, mas guardava. Um dia, entre uma fornada de pão de queijo e outra, ela olhou para mim e falou: "Lourdes, essa menina sua tem fome de mais do que essa cidadezinha tem para oferecer." Eu sorri, orgulhosa. Mas, no fundo, um medo antigo começou a crescer. Porque eu sabia que o mundo lá fora podia ser cruel com meninas que sonham alto. Jéssica, na adolescência, começou a se incomodar com a nossa casa. Dizia que tudo era pequeno, apertado, antigo. Eu via o jeito que ela olhava para as casas maiores quando a gente passava perto da praça. Começou a pedir para ir estudar na cidade vizinha, onde tinha um cursinho preparatório. Eu fazia conta em silêncio. Cada centavo contado. Foi nessa época que comecei a guardar dinheiro escondido. No fundo da gaveta do armário, dentro de uma lata de leite em pó, eu punha o que sobrava do meu pagamento, da venda de doces que eu fazia nos fins de semana, das faxinas extras que pegava às escondidas. Era o meu jeito de amar. Não era muito, mas era tudo que eu podia dar. Eu sonhava em ver a formatura dela. Já me imaginava sentada na plateia, com um vestido florido que eu mesma costuraria, batendo palma enquanto ela recebia o diploma. Não contei nada a ela, queria que fosse surpresa.
Jéssica estudava feito louca. Passava as tardes de cabeça baixa, com fones de ouvido escutando música clássica, coisa que aprendeu a gostar com um professor da escola. Enquanto ela lia sobre direito constitucional, eu lavava os uniformes e esquentava o feijão. No rádio da cozinha, tocava música sertaneja ou alguma notícia do mundo. Lembro bem da época em que o real foi lançado, em 1994. A gente ainda comprava com cruzeiro, depois cruzado novo. Era uma confusão. Mas quando chegou o real, tudo parecia mais certo, mais estável. Foi o tempo em que ela entrou no segundo ano do ensino médio e decidiu que queria fazer direito. Quero ser juíza, mãe, para mudar o mundo. Eu só disse, então estuda, minha filha, que Deus te abençoe. E ela estudou. No último ano, ia de bicicleta até o ponto e pegava 2 ônibus até o cursinho na cidade vizinha. Voltava de noite, com os olhos cansados, mas com aquele brilho de quem não desiste. O dia em que saiu o resultado da federal, eu nunca vou esquecer. Era uma tarde quente de dezembro. O céu estava pesado, anunciando chuva. Eu estava passando roupa quando ela chegou correndo com uma folha de papel na mão, gritando: "Passei, mãe, eu passei!" Eu deixei o ferro cair, abracei ela com tanta força que pensei que meu coração não ia aguentar. A gente chorou ali mesmo, no meio da sala, com a novela da Globo tocando baixinho ao fundo e o cheiro de roupa limpa no ar. Ela dizia: "Agora minha vida vai começar de verdade." E eu, com o rosto molhado de lágrimas, só conseguia repetir: "Vai, minha filha, vai sim." Foi ali, naquele abraço, que eu senti a mistura mais estranha da vida de uma mãe. Um orgulho tão grande que transbordava, e um medo silencioso de que aquele "vai" talvez quisesse dizer "vai" e não volta mais. A preparação para a ida de Jéssica para Belo Horizonte foi feita no improviso e com o coração apertado. Ela conseguiu uma vaga num apartamento estudantil que dividia com mais 3 meninas, todas de outras cidades, todas com o mesmo sonho de vencer. A mudança foi simples: 2 malas, uma caixa com livros e o caderno onde ela anotava tudo, como se quisesse controlar o mundo com a caneta. A rodoviária estava cheia naquele domingo. Tinha cheiro de pão de queijo quente e óleo diesel. A gente esperava o ônibus que ia sair às 11h30. O sol brilhava forte, mas o vento era gelado. Sinal de frente fria chegando. Lourdes ali, segurando firme a sacolinha com pães de polvilho que ela mesma assou na noite anterior, enquanto Jéssica mexia no relógio de pulso como quem queria apressar o tempo. Quando o ônibus chegou, o coração da Lourdes quase saiu pela boca. Ela abraçou a filha como se quisesse guardar aquele cheiro, aquele calor, para sempre. Tentou não chorar, mas os olhos marejaram. "Se cuida, minha filha. Liga quando chegar, tá?" "Ligo sim, mãe," ela respondeu com a voz embargada. E assim, com um aceno pela janela e um último olhar rápido, ela foi. O ônibus sumiu na estrada e Lourdes ficou ali, parada, com o peito vazio e um gosto estranho de saudade antes mesmo da ausência começar. Na semana seguinte, o telefone da cozinha tocou todo dia. Jéssica ligava contando de tudo: do tamanho da cidade, dos professores exigentes, da colega de quarto que roncava, do almoço sem tempero do restaurante universitário. Lourdes escutava cada detalhe como quem escuta música bonita. Sentava com o caderno de receitas no colo, como se fosse um ritual. Às vezes, fazia perguntas bobas só para ouvir mais um pouco da voz da filha. No fim do mês, chegou pelo correio um envelope com a primeira foto de Jéssica em Belo Horizonte. Ela estava com 3 colegas, sentadas no gramado do campus, sorrindo. Usavam jeans claro e uma blusa social. Atrás da foto, escreveu: "Te amo, mãe. Aqui é tudo novo, mas tô bem." Lourdes colou a foto na parede da cozinha, perto da janela. Toda vez que lavava a louça, olhava para a imagem e sentia o peito aquecer. Mas, como tudo na vida, esse calor começou a esfriar. Com o passar dos meses, as ligações ficaram mais curtas. Primeiro, deixou de ligar todo dia. Depois, passou a ligar uma vez por semana. Às vezes, mandava só um bilhete, dizendo que estava atolada de provas, que não tinha tempo nem para dormir. Lourdes entendia.
Ou achava que entendia. Dizia para si mesma que era a fase, que era o ritmo da cidade grande. Mas o coração de mãe sente o que os ouvidos não escutam. O telefone passou dias sem tocar. Quando ela tentava ligar, a ligação caía direto na caixa postal. Mandava recado por uma vizinha que trabalhava nos Correios. Perguntava se não tinha visto nada da filha. No rádio, as notícias falavam de crise no governo, do impeachment de um presidente, de planos econômicos e inflação que voltava a assustar. Mas o que deixava Lourdes realmente angustiada era o silêncio do outro lado da linha. Neide, sempre direta, soltou uma frase que grudou na cabeça de Lourdes. Cuidado, Lourdes. Às vezes o mundo é tão grande que engole o que a gente mais ama. Lourdes tentou não dar ouvidos. Começou a escrever cartas, colocando dentro pequenos mimos. Um terço abençoado na missa, uma receita de bolo de fubá, uma lembrança do aniversário da Jéssica de quando era criança. Recebia de volta respostas secas, bilhetes rápidos com frases como "Obrigada, mãe. Tô bem. Muito estudo por aqui." Uma vez, mandou um pacote com um casaco de lã que ela mesma fez. Nunca soube se a filha usou. No fim daquele ano, decidiu que ia visitar Jéssica. Não aguentava mais a saudade misturada com a incerteza. Falou isso durante uma ligação curta, num sábado à tarde, quando conseguiu finalmente falar com ela. "Filha, tô pensando em ir aí ver você. Leva uns quitutes. Você sempre dizia que sentia falta do meu feijão com linguiça." Do outro lado da linha, um silêncio breve. E então, a resposta fria. "Não precisa vir, mãe. Aqui é muito corrido. Tenho aula de manhã, grupo de estudo à tarde, seminário no sábado." Foi como levar um balde de água fria. A voz de Lourdes embargou, mas ela disfarçou. "Ah, sim. Claro, imagina, eu entendo. Só pensei que... Bom, deixa pra lá." Depois que desligou, sentou-se na cadeira da cozinha, olhando para a parede onde ainda estava colada a foto da filha. Aquela menina sorridente, sentada na grama, parecia cada vez mais distante. Passou o dedo sobre a imagem, quase como se quisesse alcançar o tempo em que ainda se sentiam próximas. O rádio tocava uma música antiga do Fagner, e Lourdes sussurrou sozinha. Às vezes, a saudade é tanta que vira silêncio. Demorou um tempo até eu criar coragem, mas um dia acordei com o peito apertado demais. A saudade tinha se acumulado tanto que já não cabia mais dentro de mim. E eu não estava mais conseguindo fingir que entendia a distância da Jéssica. Naquela manhã, levantei cedo, lavei o rosto com água fria e tomei um café apressado. Fiz um bolinho de fubá com erva doce, o preferido dela. Coloquei numa vasilha com tampa e enfiei tudo dentro de uma bolsa de feira junto com uma blusa de lã, 2 mudas de roupa e um lenço para a cabeça. Não falei nada para ninguém. Peguei o ônibus das 6h30 que fazia a linha até Belo Horizonte. Foram quase 7 horas de viagem. O tempo estava nublado e o vidro do ônibus embaçava de vez em quando. Eu ia olhando pela janela, vendo a paisagem mudar devagar, da terra vermelha, das lavouras para os prédios altos da cidade grande. Cheguei perto do meio-dia. Perguntei ali, outro aqui, e depois de algumas confusões, consegui encontrar o endereço que ela tinha me passado meses atrás. Era um prédio antigo, de 3 andares, com fachada descascada e um portão que fazia barulho quando abria. O coração já estava na garganta quando subi os degraus. O cheiro do corredor era de comida misturada com cigarro. Ouvi risadas antes mesmo de bater na porta. Quando bati, ouvi passos apressados. Alguém abriu só um pedaço da porta e depois escancarou. Era ela, Jéssica. Mas o sorriso não veio. O rosto dela ficou rígido, como se tivesse levado um susto. Ela demorou um pouco para falar, como se estivesse tentando entender se aquilo era verdade mesmo. "Mãe! Vim te ver, minha filha. Preparei bolinho de fubá. Tá fresquinho ainda." Ela olhou por cima do ombro, como se verificasse quem estava dentro do apartamento. Atrás dela, dava para ver uma mesa cheia de garrafas, pratos com salgadinhos, música tocando baixinho, alguma banda de rock nacional que eu não reconhecia, e uns jovens rindo alto, com latas de cerveja na mão.
Você devia ter avisado, ela sussurrou, como se tivesse medo de que os outros ouvissem. Eu sorri, tentando disfarçar o desconforto. Eu quis fazer surpresa. Ela olhou para o corredor, para o chão, para mim. Entra, vai! Entrei. Os olhares dos colegas dela pesaram nas minhas costas. Ninguém me cumprimentou direito. Alguns nem pararam de conversar. Uma moça de cabelo roxo me ofereceu uma cerveja por educação, mas Jéssica logo respondeu por mim. Ela não bebe. E ali fiquei, sentada no canto do sofá, com a bolsa no colo e o cheiro do bolo se misturando com o de cigarro e perfume doce demais. Quando um rapaz perguntou quem eu era, Jéssica hesitou. Depois disse: "É uma conhecida da família. Veio do interior." Meu coração afundou. Eu sorri por fora, mas por dentro alguma coisa se partiu. Conhecida. Fiquei calada. Observava tudo. Ela falava alto, ria forçado. Era outra pessoa. Uma versão mais polida, mais ensaiada de si mesma. Uma moça de roupa cara, cabelo alisado e maquiagem impecável, que não combinava mais com as lembranças que eu guardava. Quando ela passou por mim com uma travessa na mão, sussurrei: "Eu sou só uma conhecida agora?" Ela fingiu que não ouviu. Fiquei pouco tempo. Quando deu umas 8 da noite, fingi que estava cansada. Ela me mostrou o quartinho dos fundos, onde guardavam vassouras e uma esteira de ginástica. Colocou uma colcha por cima da esteira e disse: "Pode dormir aqui hoje. Amanhã cedo eu te levo até o terminal." Eu só balancei a cabeça. Não queria mais falar nada. Durante a noite, não dormi. Ficava escutando as vozes, as risadas, os passos. E pensava em como eu tinha criado uma filha tão inteligente, tão determinada e tão envergonhada da mãe que teve. No dia seguinte, saí sem fazer barulho. Deixei o bolo em cima da pia, junto com um bilhetinho que escrevi num papel de caderno. "Te amo, a mãe." Peguei o ônibus de volta sem dizer adeus. Voltei olhando pela janela de novo, mas agora a paisagem parecia ainda mais distante. Os dias seguintes foram pesados. Neide percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Me viu com os olhos fundos, as olheiras marcadas. Tentou puxar conversa, mas eu não quis falar. Só disse que a cidade grande era barulhenta demais. Voltei para minha rotina, para as panelas da escola, para as missas de domingo, para os bilhetes que eu continuava mandando, mesmo sabendo que talvez ela nem lesse mais. O tempo passou. As estações mudaram. E um dia, o telefone tocou. Era a voz dela. "Mãe, vou me casar." A voz estava diferente, formal, quase estranha, como se falasse com uma conhecida. "Que bom, filha. E o moço, é bom para você?" "Ele é advogado como eu. Se chama Murilo. É de família tradicional daqui de Belo Horizonte." "Que Deus abençoe vocês, minha filha. Quando vai ser o casamento?" Do outro lado da linha, silêncio. "Depois a gente conversa, tá? Tô cheia de coisas aqui. Mas só queria te contar." "Claro, claro." Desliguei devagar, sentei na beirada da cama e fiquei ali, com a sensação de que aquele "vou me casar" não era um convite. Era só um aviso. A notícia do casamento ficou ecoando dentro de mim por dias. Eu andava pela casa, pelos corredores da escola, pelo quintal, com aquele telefonema martelando na cabeça. A filha que eu criei sozinha, com tanto esforço, ia se casar. E tudo que eu recebi foi uma ligação rápida, sem emoção, sem convite, sem planos divididos. Tentei não me magoar. Afinal, ela tinha a vida corrida, ocupada. Era uma advogada agora. O noivo também. Gente importante. Gente de outro mundo. Ainda assim, comecei a me preparar como se o convite fosse chegar a qualquer momento. Lavei meu único vestido azul marinho, aquele que usava em casamentos e batizados. Separei o par de brincos dourados que ganhei da minha mãe e comecei a guardar dinheiro das marmitas extras que fazia aos fins de semana. Já me imaginava entrando no salão, sentando lá no fundo, toda arrumada, orgulhosa. O tempo passou. 1 mês antes da data provável da cerimônia, o telefone tocou de novo. Era Jéssica. A voz dela estava firme, seca. "Mãe, eu queria falar sobre o casamento." Meu coração acelerou. "Claro, minha filha. Me fala, que dia vai ser? Preciso ver como faço para ir."
Ela respirou fundo do outro lado. E aí veio a frase: Mãe, seria melhor a senhora não vir. Por um segundo, eu achei que tivesse escutado errado. Como assim? A cerimônia vai ser muito reservada, num clube fechado, com a família do Murilo. Eles são muito tradicionais, muito exigentes. Vai ser tudo muito formal. A senhora entende, né? Minha garganta travou, mas consegui responder. Eu fico lá atrás, filha. Nem preciso aparecer. Só quero te ver. Ver você vestida de noiva. Eu posso ficar de pé na última fileira. Eu não falo com ninguém, não tiro foto, não. Não é isso. Ela me interrompeu. É que é difícil explicar. Eu sinto vergonha. Foi como se alguém tivesse me empurrado num poço. Um buraco sem fim dentro do peito. Vergonha? Não da senhora. Da sua vida. Do jeito que fala. Da simplicidade. Meus sogros são pessoas muito influentes. Eu tô tentando construir algo. E tem coisas que só atrapalham. Mas, filha, a senhora não entende. É que a senhora me envergonha. Aquela frase me atravessou. Ficou ecoando dentro da minha cabeça como se tivesse sido gritada. Mas ela disse baixo, quase sussurrando, como se fosse uma coisa feia demais para ser dita em voz alta. Não consegui responder. A mão tremia. As palavras não saíam. Ela ainda disse alguma coisa sobre esperar que eu entendesse, que me amava, mas que esse era um momento delicado. Depois desligou. Fiquei com o telefone na mão por uns minutos, parada. Só o barulho do relógio de parede quebrando o silêncio da sala. Depois, sentei devagar e chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde o enterro do meu marido. No dia do casamento, acordei cedo. Fiz café, arrumei a casa, limpei a varanda. Qualquer coisa para não pensar. Mas cada detalhe me lembrava dela. A boneca velha guardada na estante, o vestido que não saiu do cabide, a sacola de presente que eu já tinha separado com um pano de prato bordado por mim. Eu tinha até bordado as iniciais, J&M. O carteiro passou no fim da manhã. Trouxe um envelope. Abri com cuidado. Dentro havia um cartão escrito à mão. Letras perfeitas, papel caro. Obrigada por tudo. Sem você eu não teria chegado até aqui, mas agora eu preciso seguir sozinha. Sem assinatura, sem emoção, sem um convite. Era uma despedida. Fechei os olhos e apertei o cartão contra o peito. Eu sabia que aquele dia seria duro, mas não imaginava que doeria tanto assim. Neide apareceu no fim da tarde. Soube por conhecidos da cidade que Jéssica tinha casado. Veio bater na minha porta com uma sacola de pão de queijo e um olhar preocupado. Eu soube. Você tá bem? Assenti, sem levantar os olhos. Ela sentou no banco da varanda. Ficou ali comigo, em silêncio. Só depois de um tempo, disse: Você criou uma mulher forte demais, Lourdes. Talvez ela tenha aprendido a te ignorar também. Foi duro escutar aquilo. Mas no fundo, era verdade. E por mais que doesse, eu sabia que não adiantava discutir. Depois que Neide foi embora, entrei, fechei a porta, sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a mesa vazia. A casa, tão pequena e simples, parecia maior naquele dia. Maior e mais vazia. A foto dela criança, ainda colada na parede, parecia me encarar. O mesmo sorriso, os mesmos olhos, mas agora, tão distantes, tão inalcançáveis. Pela primeira vez, senti que talvez eu tivesse perdido minha filha. Não para a morte, mas para algo ainda mais difícil, para a vergonha. O tempo passou. Um tempo comprido, pesado, silencioso. 21 anos inteiros se foram desde aquele casamento do qual eu não participei. Desde aquele cartão frio, onde minha filha me agradecia como quem se despede de uma funcionária antiga. No começo, eu ainda esperava alguma coisa. Uma carta, uma ligação, uma visita. Guardava todo dia um restinho de comida a mais, como se ela pudesse aparecer de repente. Mas os dias viraram meses. Os meses viraram anos. E o silêncio virou rotina. A casa foi se tornando cada vez mais quieta. Até os passarinhos do quintal pareciam cantar mais baixo.
Aquele vestido azul que eu tinha separado para a formatura ficou guardado no fundo do guarda-roupa, já com cheiro de naftalina. Neide continuou sendo uma presença na minha vida por um tempo. Levava pão de queijo, puxava conversa, me fazia rir com as fofocas da escola. Mas com o passar dos anos, ela foi se afastando também. Cada uma foi para o seu canto. Era como se o vazio da ausência de Jéssica tivesse puxado um monte de outras coisas com ele. Dona Irene, minha vizinha de parede, chegou a bater na porta algumas vezes, oferecendo um cafezinho, perguntando se eu queria ir até a igreja com ela. Eu agradecia, mas recusava. Me fechei num mundo onde não doía tanto. De vez em quando, a cidade trazia ecos do que minha filha tinha se tornado. Gente que voltava de São Paulo contava: aquela sua menina virou doutora, né? Tão bem de vida. Anda de carro importado, dizem. Outros falavam que ela tinha ido para Portugal dar palestra, que foi para Brasília, que saiu numa revista. Eu fingia que não ouvia. Dava um sorriso pequeno, uma desculpa, e voltava a mexer na panela. Mas por dentro, doía. Doía demais. As datas iam passando. O dia do aniversário dela era o mais difícil. Eu fazia bolo mesmo assim. Decorava com chocolate granulado, como quando ela era pequena. Botava uma vela, rezava baixinho e apagava sozinha. Com o tempo, meu corpo também começou a mostrar o peso da saudade. As mãos, que antes mexiam panelas com firmeza, começaram a tremer. As pernas cansavam mais rápido. O espelho me devolvia uma imagem que eu mal reconhecia. Olhos fundos, cabelos cada vez mais brancos, a pele fina, marcada pelo sol e pela espera. As pessoas me olhavam com aquele jeito de quem quer perguntar, mas não tem coragem. E a Jéssica, hein? Nunca mais veio? Eu respondia com a mesma frase, decorada. Tá trabalhando muito, muito ocupada. Mas no fundo, eu sabia. Ela não tinha voltado porque não queria. Porque eu era a parte da vida dela que ela preferia esquecer. Mesmo assim, eu nunca deixei de amar. Na estante da sala, entre os livros de receitas e os santinhos de missas antigas, havia um livro de capa dura, azul marinho, onde eu guardava uma única foto. Jéssica com 7 anos, segurando uma boneca de pano, sorrindo com os 2 dentinhos da frente caídos. Era aquela imagem que eu escolhia lembrar. Aquela menina doce, curiosa, que dormia com a cabeça encostada no meu colo enquanto eu cantava baixinho alguma moda de viola. Um dia, passando pela banca de jornais do centro, uma capa me chamou a atenção. Era uma revista de negócios, daquelas caras. Na foto da capa, lá estava ela. Jéssica, vestido preto elegante, cabelos escovados, colar de pérolas. Sorria entre 2 homens engravatados. O título era algo como Os Novos Nomes da Advocacia Empresarial no Brasil. Peguei a revista com cuidado. As mãos tremiam. Folheei até encontrar a matéria. Lá estava ela. Doutora Jéssica de Fátima Oliveira, 41 anos, sócia de um dos maiores escritórios de São Paulo, especialista em contratos internacionais, destaque em congressos europeus. Li cada linha com o coração apertado. Nenhuma menção à infância, à cidade natal, à família. Nenhuma palavra sobre mim. Era como se ela tivesse nascido adulta, já vestida de sucesso. Comprei a revista. Escondi dentro da bolsa. Em casa, sentei à mesa da cozinha e reli mais uma vez. Depois, guardei a revista no fundo do armário, junto com o vestido azul e os cadernos velhos onde eu anotava as receitas da infância dela. Naquela noite, sonhei com Jéssica. No sonho, ela era criança de novo, corria pelo quintal com os pés descalços e os cabelos soltos ao vento. Me chamava de mãe. Me abraçava forte e ria. Acordei com o travesseiro molhado de lágrimas. Levantei devagar. Acendi uma vela no altarzinho da sala. A mesma vela que eu acendia todo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, pedindo proteção para minha filha. Mas naquele dia, a prece foi outra. Não pedi que ela voltasse. Não pedi perdão, nem milagre. Pedi só que, onde quer que ela estivesse, ela se lembrasse de mim, nem que fosse por um segundo. Os dias foram se arrastando como se o tempo tivesse virado uma coisa pesada de carregar. Acordava cedo, como sempre fiz.
mas já não tinha mais panela grande para esquentar, nem marmita para embalar. A escola agora tinha outra cozinheira, nova, ágil, cheia de ideias de cardápio saudável. Me aposentaram com uma festa simples, bolo seco e um buquê de flores que durou menos que a sensação de utilidade que eu senti naquele último dia. A casa foi ficando mais quieta. Até os ruídos que eu conhecia de cor, a madeira do piso rangendo, o apito do fogão, o latido do cachorro do vizinho, começaram a parecer distantes, como se pertencessem a outra vida. Passei a conversar com as plantas, com os passarinhos que vinham bicar o milho no quintal. Às vezes, respondia em voz alta só para escutar algum som humano de volta. Voltei a ir para a missa das 7 da manhã. Igreja antiga, bancos de madeira escura, cheiro de vela e incenso no ar. Eu me sentava sempre no mesmo canto, na terceira fileira da direita, perto da imagem de Nossa Senhora. Rezava baixinho. Não pedia mais por notícias. Já não tinha mais esse tipo de esperança. Só pedia força para continuar acordando, para não deixar a dor me endurecer. Padre Osmar me via, mas nunca perguntava nada. Era homem discreto, de fala mansa, jeito de quem escuta mais do que fala. Um dia, ao me entregar a hóstia, olhou fundo nos meus olhos e disse apenas: "Tem coisas que só o tempo pode curar." Foi a única vez que ele falou algo diretamente para mim. E foi suficiente. Nos dias frios, eu ficava sentada na beira da cama, enrolada no meu chale de lã, olhando a janela embaçada. Às vezes, o som do rádio me fazia companhia. Outras vezes, o silêncio era tanto que eu ouvia o próprio coração bater. Comecei a bordar toalhas por passatempo. Cada ponto, uma lembrança. Cada linha, uma tentativa de esquecer. As lembranças de Jéssica vinham com força nesses momentos. Eu via ela pequenininha, correndo pelo quintal de pé descalço, gritando que ia pegar a borboleta azul. Lembrava do banho de bacia que ela tomava aos domingos, enquanto eu cantava Menino da Porteira no radinho de pilha. Lembrava dos desenhos que ela fazia com giz de cera, todos cheios de cor, e do bilhetinho que um dia deixou na geladeira. "Mamãe, você é meu mundo." Essas imagens vinham como um filme mudo dentro da minha cabeça. E doíam. Porque não tinha mais som, nem presença, só uma saudade encostada na parede do peito. Um dia, Neide apareceu na porta com a mesma cara de sempre e disse de passagem, enquanto me entregava um pacotinho de polvilho: "Fiquei sabendo que a Jéssica andou por aqui esses dias. Dizem que estava na cidade resolvendo coisa de cartório, não sei. Comentário de gente que nem sei se viu mesmo." Fingi não dar importância. Sorri sem mostrar os dentes e disse: "Deve ser outra pessoa. Ela não vem aqui não." Mas a frase dela ficou ali, latejando. Naquela noite deitei mais tarde que o costume. Fiquei pensando se era verdade, se ela tinha mesmo voltado para a cidade e não teve coragem de me procurar. Ou se só passou de carro, com os vidros fechados e o coração trancado. O sono veio pesado, mas o sonho foi leve. Sonhei que Jéssica era criança de novo. Estávamos na cozinha. Ela me abraçava por trás enquanto eu cortava batata e dizia: "Mãe, você lembra do cheiro do bolo de cenoura?" E eu dizia: "Lembro, minha filha, lembro sim." Ela ria. Um riso solto de criança que não carrega peso nenhum. Acordei chorando. Foi tão real, tão intenso, que me sentei na cama e demorei uns bons minutos para entender que era só sonho. A luz da madrugada entrava fraquinha pela janela. O frio era cortante. Acendi a luz da sala e fui até a cozinha. Fiz um chá de camomila, sentei na mesa e fiquei ali, com as mãos ao redor da xícara, tentando aquecer um pouco a alma. Foi nesse momento, ainda com o gosto do sonho na boca e o som do vento assoviando lá fora, que eu ouvi uma batida na porta, fraca, trêmula, como se alguém tivesse medo de incomodar. O coração deu um pulo. Fiquei imóvel por alguns segundos. A xícara tremia na minha mão. Pensei que fosse imaginação, mas a batida veio de novo. 3 toques lentos, hesitantes. Levantei devagar. Fui até a porta com os pés arrastando, sentindo o chão frio sob os calcanhares. A mão, já enrugada e cheia de manchinhas da idade, pousou no trinco. Abri.
E o que eu vi do outro lado, eu nunca vou esquecer. Ela estava ali, na minha frente. Jéssica. Não a menina da foto colada na parede, nem a moça elegante da revista. Era outra mulher, de olhar cansado, olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito. Estava com uma mala pequena numa mão e um casaco velho pendurado no braço. E nos olhos tinha alguma coisa que eu não via há muito tempo. Medo. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ela me olhava como se esperasse ser mandada embora. E eu tentava entender se aquilo era verdade ou se ainda estava dentro do meu sonho. Mãe, ela disse, baixo, quase num sussurro. Eu não tenho para onde ir. Foi só isso. Aquela voz que por tanto tempo eu imaginei dizendo tanta coisa, voltou só com isso. Afastei o corpo devagar e abri mais a porta. Ela entrou sem dizer nada. O som dos passos dela no chão da sala foi estranho, como se a casa não reconhecesse mais a filha que um dia correu por aqueles corredores. Ela parou no meio da sala e ficou ali, em pé, olhando ao redor. O mesmo sofá, os mesmos quadros, as mesmas panelas penduradas na cozinha. Tudo igual, só ela diferente. Deixou a mala no canto e sentou, devagar, no sofá. O corpo afundou, como se carregasse um peso invisível. Eu fui até o armário, peguei um cobertor e coloquei sobre as pernas dela sem dizer nada. Ela não agradeceu, mas segurou o cobertor com força. Subi para o meu quarto, deitei sem conseguir dormir. O coração batia descompassado. Era uma mistura de tudo: raiva, amor, saudade, incredulidade. No outro quarto, onde eu guardava as roupas passadas, coloquei um colchão no chão para ela. Nem sei se ela dormiu. A casa passou a noite em silêncio. Na manhã seguinte, desci cedo. Fiz café preto, coloquei pão na chapa e deixei tudo na mesa. Sentei e esperei. Ela apareceu com o mesmo casaco. Cabelos soltos, rosto marcado por uma noite mal dormida. Sentou em silêncio. Pegou a caneca, bebeu devagar. Eu apenas observava. Depois de alguns goles, sem levantar os olhos, ela disse: "Eu perdi tudo." A frase veio seca, como se ela estivesse praticando aquilo há dias. "Tudo, mãe." Fiquei quieta. Não sabia o que perguntar, nem se devia. "O Murilo..." Ela começou parando para engolir em seco. "Ele me traiu." Respirei fundo, sem reagir. Já imaginava que a história ia doer, mas não sabia quanto. Com outro homem, um rapaz do escritório, o secretário dele, Rafael. Eu arregalei os olhos sem querer. Ela percebeu, mas continuou. Eles estavam juntos há anos. Eu nunca soube. Talvez tenha desconfiado, mas não quis ver. Fez uma pausa. Olhou para a caneca como se procurasse alguma força ali dentro. Quando descobri, achei que podia resolver. Que o amor, ou a família, ou a verdade fossem maiores. Mas não foram. As lágrimas começaram a escorrer. Ela nem tentou esconder. Quando falei em divórcio, em contar tudo, ele me destruiu, mãe. A voz falhou. Mas ela respirou fundo e disse com mais firmeza. Ele usou os contatos do pai, os amigos juízes, os advogados todos. Fizeram parecer que eu era instável, emocionalmente desequilibrada. Me tiraram tudo, até o que era meu. Ela chorava sem som, só as lágrimas caindo. E a voz embargou mais uma vez. E me tiraram o Lucas. Parei. Tudo dentro de mim parou. Lucas? Ela levantou os olhos. Um olhar que implorava para ser perdoado e compreendido ao mesmo tempo. Meu filho. Minha cabeça rodou. Você teve um filho? Ela assentiu, com os olhos inchados. Já tem 20 anos. Eu nunca contei. Por quê? Perguntei com a garganta apertada. Por que esconder isso de mim? Ela abaixou a cabeça, as mãos trêmulas sobre a mesa. Vergonha, orgulho, medo, tudo junto. Achei que não ia dar conta. Achei que nunca precisaria. E agora precisa? Perguntei, sentindo algo entre dor e raiva.
Ela não respondeu, só chorou. Fiquei ali sentada, olhando para a mulher que um dia foi minha menina, que agora, quebrada, voltava para uma casa que desprezou, mas não voltava por amor, voltava por falta de opção. E ainda assim, meu coração doía de vê-la daquele jeito. Não sabia se abraçava ou gritava. Só consegui ficar em silêncio, porque algumas dores não saem em palavras, só ficam ali, penduradas no ar da cozinha, pesando tanto quanto o tempo que se perdeu. Nos dias que se seguiram, a casa parecia suspensa no tempo. Eu fazia o café, varria o terreiro, regava as plantas e Jéssica ficava ali, quieta, quase sempre sentada na varanda com os olhos perdidos. Não me ajudava, não falava e também não ia embora. Ela parecia uma sombra do que tinha sido um dia. Já não falava com firmeza, não andava ereta. A advogada que um dia usou salto alto e discurso afiado, agora tropeçava nas próprias palavras. Até que, numa tarde de vento frio, ela se sentou à mesa comigo sem que eu chamasse. Trouxe uma pasta, dessas comuns, de papelão, desbotada. Abriu e me mostrou os documentos. Eram cópias de processos, relatórios médicos, papéis com carimbos, assinaturas. Eles me tomaram tudo, mãe. Fiquei olhando sem entender direito. Ela foi explicando com a voz fraca, sem rodeios. Quando eu descobri que o Murilo tinha outra vida, com outro homem, eu surtei. Não de loucura, de verdade. Surtei de dor. Me senti enganada, usada. Vivi uma mentira. Fez uma pausa. Eu só ouvia. A primeira vez que falei em separação, ele disse que ia resolver tudo pacificamente. Mas era mentira. Ele já estava agindo por trás, e o pai dele também. Começaram a espalhar que eu estava instável. Me mostrou uma folha com um laudo. Isso aqui foi um psiquiatra indicado por eles. Eu fui obrigada a fazer sessões sob ameaça de perder o direito de ver meu filho. Esse laudo diz que eu tenho comportamentos potencialmente destrutivos. Mas eu nunca fui violenta. Nunca nem gritei com Lucas. Fez outra pausa. O nome do menino, Lucas. Era estranho escutar aquele nome da boca dela. Eles usaram testemunhos de empregadas que nunca trabalharam comigo. Disseram que eu deixava o menino trancado, que eu falava sozinha, que eu misturava remédio com bebida. Tudo mentira. E ninguém te defendeu? Perguntei revoltada. Ela balançou a cabeça, os olhos marejando. No começo, minhas colegas tentaram. Mas com o tempo fui ficando sozinha. Uma mulher contra aquele sistema. Um sistema que protege os homens de terno, com sobrenome importante. Voltou a mostrar os papéis. Assinei coisas que não entendi, sob pressão, com meu advogado dizendo que era melhor assim. Me tiraram do apartamento, da conta conjunta, do cargo no escritório e, pior de tudo, me tiraram o Lucas. Aquela parte me apertou por dentro. Como você conseguiu esconder um filho de mim, Jéssica? Ela me olhou com os olhos de quem carrega uma culpa tão grande que já virou cicatriz. Eu achava que iria te poupar. Poupar do quê? De amar meu neto? Ela chorou. De novo. Eu não queria misturar o passado. Não queria que ele soubesse que veio da pobreza, que tinha uma avó cozinheira de escola. Criei ele num mundo onde tudo era controlado, bonito, limpo. Mas era falso, eu disse, amarga. Ela assentiu. Era. Eu achava que estava protegendo ele, mas hoje vejo que fiz pior. Criei meu filho num lugar sem raízes e depois eu perdi o direito até de olhar para ele. E ele? Perguntei. Ele sabe quem eu sou? Ela balançou a cabeça devagar. Não, nunca falei de você. E quando tentei, o Murilo dizia que você era uma influência ruim, que era melhor manter distância. Mas ele acreditava nisso? Ele acredita até hoje, porque desde pequeno ouviu que eu era instável, que abandonei ele por egoísmo, que eu quis seguir minha carreira e deixei tudo para trás. Ela apertou os punhos sobre a mesa. A verdade é que ele me odeia, mãe, e eu não sei se mereço que ele pense diferente. Fiquei em silêncio. Tudo doía, tudo. A traição, o neto escondido, a imagem que ela construiu longe de mim,
Mas o que mais doía era perceber que minha filha, aquela menina que eu criei com tanto esforço, estava diante de mim como se não tivesse mais chão. Ela olhou para mim e disse bem baixinho: "Você quer que eu vá embora?" Demorei para responder, e quando respondi, foi com a voz embargada: "Não quero nada agora. Só preciso entender quem é você, porque sinceramente eu não sei mais." Ela baixou os olhos, e eu, pela primeira vez, não senti culpa por falar o que doía. Ela começou a ajudar aos poucos, quase sem ser notada. Primeiro varreu o quintal sem que eu pedisse. Depois lavou a louça do almoço, calada. Um dia, mexeu no feijão que eu tinha deixado no fogo e colocou umas folhas de louro. Não elogiou a comida, nem comentou. Só fez. Era como se ela estivesse tentando pedir perdão com gestos miúdos, desses que a gente quase ignora, mas que, quando vem de quem um dia feriu, ganham um peso enorme. E eu deixava, não por dó, mas porque dentro de mim, uma parte ainda queria acreditar que ela podia ser outra mulher. Ou, quem sabe, voltar a ser a menina que escrevia bilhetes com canetinha colorida. Passaram-se semanas assim, ela quieta, eu observando. A casa, antes tão silenciosa, agora tinha um barulho novo, o barulho da tentativa. Num domingo de manhã, durante o café, ela falou do nada, olhando pela janela. Eu queria fazer alguma coisa, para ajudar alguém. Demorei uns segundos para responder. Não esperava. Ajudar como? A dar aula. Reforço. Coisa básica. Português, matemática. Pensei um pouco. O bairro tinha crianças demais e atenção de menos. Tem muita mãe por aqui que trabalha o dia inteiro. As crianças vivem soltas. Se você quiser, posso perguntar na igreja. Ela assentiu. Foi só isso. Mas naquele instante, eu soube que alguma coisa dentro dela tinha começado a se mexer. 2 semanas depois, já tinha juntado 7 crianças na varanda da associação do bairro. Mesas velhas, lousa improvisada, giz emprestado da escola onde trabalhei por tantos anos. As crianças chegavam tímidas, mas Jéssica parecia outra pessoa com elas. Falava com clareza, explicava com paciência, usava palavras difíceis e depois traduzia com jeitinho. Foi ali que conheceu Brenda. Brenda era miudinha, 9 anos, cabelo amarrado com fitinhas de cetim. Vinha com o caderno sempre dobrado e um sorriso tímido no rosto. Nos primeiros dias, quase não falava, mas prestava atenção em tudo. Um dia, Jéssica elogiou o desenho que ela rabiscava no verso de uma conta de luz. Uma árvore enorme, cheia de corações pendurados. Brenda olhou para ela e disse, do nada: "A senhora desenha bonito com as palavras." Jéssica sorriu. E ali, naquele momento, o gelo que ainda restava nela começou a derreter. No fim de uma das aulas, depois de explicar fração usando pedaços de pão de queijo como exemplo, Brenda correu até ela, abraçou sua cintura e disse: "Tchau, tia Jessie." Foi a primeira vez que alguém a chamou de um jeito tão carinhoso depois de tanto tempo. E eu vi. Vi os olhos dela se encherem d'água, não de tristeza, mas de algo novo. Talvez fosse gratidão ou esperança. Em casa, naquela noite, ela preparou a janta comigo. Cortou alho, limpou o arroz, experimentou o sal e disse: "Faz tempo que ninguém me chama com carinho." Continuei mexendo a panela, sem dizer nada. Mas por dentro, meu coração reagiu. Não com euforia, mas com aquele calor que a gente sente quando o inverno começa a ceder. Na semana seguinte, ela passou a dedicar as tardes às crianças. Começou a organizar fichas, planejar aulas, escrever bilhetinhos para as mães. Uma delas mandou um cacho de banana de presente, outra, um pote de doce de leite. Aos poucos, ela foi se tornando parte daquela comunidade que antes parecia distante demais para ela. Mas a noite era outra história. Na solidão do quarto, eu ouvia o som das teclas do computador velho que deixei para ela. Ela passava horas ali, tentando escrever mensagens para o Lucas. Algumas ela me mostrava, outras não. Eram textos longos, cheios de desculpas, explicações, memórias.
mas nenhum deles ela tinha coragem de enviar. Até que um dia criou coragem. Mandou uma mensagem simples: Lucas, eu sei que você me odeia, e talvez eu mereça, mas eu tô aqui. Se um dia quiser ouvir a minha versão, me procura. Eu não espero perdão, só um pouco de escuta. Passou 2 dias esperando resposta. Nada. Depois veio o bloqueio. O perfil sumiu. Ela ficou horas olhando para a tela vazia, até desligar tudo e ir dormir sem jantar. Na manhã seguinte, foi dar aula como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi o peso nos ombros, a tristeza escondida no sorriso que ela fazia para as crianças. Na volta, entrou direto para o quarto. Eu deixei a comida na mesa. Não insisti. Foi quase meia-noite quando escutei o choro. Um choro forte, abafado. Desci devagar, entrei no quarto sem bater. Ela estava sentada no canto, encolhida, com o travesseiro no colo. Quando me viu, não disse nada. Eu fui até ela, sentei ao lado. E então, pela primeira vez em décadas, ela disse: Mãe. Aquela palavra me atravessou como faca quente. Mãe, me perdoa. E desabou. Chorou como criança, de soluçar, de não conseguir falar. Você foi a única que nunca me pediu nada e a única que me amou de verdade. Eu não respondi. Só passei a mão nos cabelos dela, como fazia quando ela tinha febre. Ficamos ali, mãe e filha, no escuro, no silêncio. Mas pela primeira vez, lado a lado. 2 anos. Foi esse o tempo que passou desde aquela noite em que minha filha, pela primeira vez em tanto tempo, me chamou de mãe. 2 anos em que, pouco a pouco, como quem costura um pano antigo e esgarçado, a gente foi tentando remendar o que sobrou da nossa relação. Não foi fácil, nem rápido, mas teve verdade. Jéssica nunca pediu perdão com grandes discursos, mas lavou o quintal comigo. Colheu jabuticaba no pé do fundo, me acompanhou na feira aos sábados segurando a sacola, me ajudou a costurar um avental novo para um bazar da igreja. Eram pequenos gestos que, somados, diziam mais do que qualquer desculpa poderia dizer. As aulas de reforço cresceram. Começou com 7, depois 12, depois 20 crianças. A associação já não dava conta. Conseguimos, com a ajuda do padre Osmar e de uma vizinha costureira, espaço numa antiga sala da paróquia. As mães vinham deixar os filhos com confiança, os pais às vezes ficavam na porta, ouvindo de longe as explicações. E a Brenda virou quase uma extensão da Jéssica. Ela colava nela como se tivesse descoberto uma irmã mais velha, fazia desenhos com bilhetes. Tia Jessie, você é minha professora do coração. E esses bilhetes ficavam colados na parede do quarto, que antes era meu depósito e que agora era o cantinho da filha de volta. Eu observava tudo com o coração cheio de um orgulho silencioso, porque ela estava reaprendendo a ser útil, a ser presente, a se importar. Às vezes, voltava com tinta na roupa, com os olhos cansados, mas com um leve sorriso no rosto. Não aquele sorriso de pose que saiu nas revistas, mas um sorriso doído, real, de quem sobreviveu. Enquanto isso, eu também fui voltando aos poucos para a vida que larguei. Um dia, indo na padaria, encontrei Dona Irene sentada no banco da praça. A princípio, só acenei. No outro dia, ela me chamou para sentar. Falamos de chuva, de política, de novela. Ela comentou que estava assistindo a reprise de Mulheres de Areia e que lembrava da gente comentando os capítulos na cozinha enquanto preparávamos doce de leite em tacho. Aos poucos voltei a ir tomar café na casa dela, e ela na minha. Ríamos baixinho das nossas rugas, dos reumatismos, das nossas manias de velha. Mas só uma vez falamos de Jéssica, e foi Dona Irene que disse: Sabe, Lourdes, às vezes quem mais fere é quem mais precisa da gente depois. Eu só balancei a cabeça. Não era hora de abrir cicatriz. Mas naquele instante, entendi que o perdão, para florescer, precisava de outros vínculos também. Foi num desses dias de verão, já perto do Natal, que a história deu um giro inesperado. A paróquia organizou um evento de fim de ano para as crianças do projeto. Montamos barracas com pipoca, brincadeiras, teatrinho. Jéssica coordenava tudo com caderno na mão e suor na testa.
As mães ajudavam, os pais também. Tinha música tocando no alto-falante emprestado da escola. Brenda fez uma apresentação de poesia. Leu um texto que escreveu com a ajuda da Jéssica. No fim, subiu num caixotinho e disse: "A tia Jessie me ensinou a somar e dividir, mas também me ensinou que amor não precisa vir da barriga. Pode vir do coração." As pessoas aplaudiram de pé e Jéssica chorou, sem disfarçar. Uma foto desse momento foi tirada por um dos jovens da comunidade. Ele postou nas redes sociais da associação com a legenda: "Gratidão a quem transforma com palavras e afeto." A imagem viralizou no bairro. Depois, começou a circular em páginas de boas notícias, daquelas que exaltam iniciativas sociais. Em poucos dias, a foto de Jéssica abraçada a Brenda, com um mural de desenhos coloridos ao fundo, estava sendo compartilhada por gente de todo canto. E foi assim que Lucas a viu. Em São Paulo, no apartamento do pai. Estava mexendo nas redes sociais quando se deparou com a imagem. Reconheceu o rosto da mãe, mesmo mais envelhecido. E pela primeira vez, hesitou. Não falou nada para o pai, mas começou a procurar por conta própria. Pesquisou o nome dela. Achou antigos registros do processo, matérias antigas de sites jurídicos. Viu contradições. Viu que o sumiço da mãe coincidiu com a ascensão meteórica de Murilo. E foi aí que procurou Rafael. Rafael agora trabalhava em outro escritório. Tinha um pouco contato. Mas Lucas marcou um café, sob o pretexto de querer entender o meio jurídico melhor. Durante a conversa, perguntou com cuidado: "Você trabalhou com a minha mãe, né?" Rafael olhou para ele com um leve desconforto. Demorou para responder: "Trabalhei sim." "Ela era mesmo tudo aquilo que falaram?" Mais um silêncio. E então, uma frase vaga: "Sua mãe era intensa, mas nunca foi doida, e nem perigosa. Foi só isso, mas suficiente para acender a dúvida definitiva." Lucas, sozinho em seu quarto, releu a matéria da foto. Entrou no perfil da página da associação. Viu mais imagens. Leu depoimentos de mães, de crianças. E ali, entre uma foto e outra, viu uma mulher muito diferente da figura que o pai sempre descreveu. Pensou por dias. Tentou não pensar. Até que numa noite qualquer, digitou uma mensagem curta, seca, hesitante. "Eu quero conversar." Mandou para o e-mail que encontrou num cartaz digital do projeto social e apagou a luz. Foi numa manhã cinzenta, daquelas em que o céu pesa mais que o corpo, que o e-mail chegou. Jéssica já estava acostumada a verificar a caixa de entrada por costume. Era parte da rotina, como quem insiste num ritual sem esperança. Mas naquele dia, a tela brilhou com uma mensagem diferente. Assunto: Lucas. Remetente: um endereço desconhecido, nome apenas com as iniciais. Corpo do e-mail: 3 palavras. "Eu quero conversar." Ela ficou paralisada. Os dedos tremiam sobre o teclado. Eu, que entrava com um pano de prato nas mãos para perguntar se ela queria café, parei na porta. Reconheci aquele silêncio espesso, o tipo que antecede um abalo. "Que foi?" perguntei. Ela virou lentamente a tela para mim. Eu li. E por um momento, meu coração falhou uma batida. "É ele?" sussurrei. Ela assentiu com a cabeça, os olhos marejando, mas sem chorar. "Você vai responder?" "Eu não sei nem o que dizer." "Diz a verdade. Só isso." Ela não respondeu. Levantou devagar, como quem anda sobre estilhaços. Passou o resto do dia muda, fazendo coisas mecânicas. Lavou o banheiro 2 vezes. Mexeu nos livros antigos de direito que estavam guardados num baú. Escovou os cabelos 3 vezes, com a escova que ficava esquecida na gaveta da penteadeira. No dia seguinte, veio a segunda mensagem, curta, novamente: "Eu vou aí amanhã." O amanhã chegou. E com ele, o nervosismo tomou conta da casa. Jéssica tentou fingir naturalidade, mas a gente sente no corpo quando a alma está em pânico. Arrumou a sala 3 vezes, passou pano, trocou a toalha da mesa por uma mais neutra. Depois desistiu e colocou de volta a antiga, xadrez azul e branco, manchada de café no canto. "Se ele entrar e não gostar do que vê", começou ela. "Então não é sobre o que ele vê", cortei.
É sobre o que ele sente. Ela assentiu em silêncio. Às 3 da tarde, ouviu-se o barulho de um carro parando em frente ao portão. Lucas. Eu vi ele antes dela. Alto, magro, olhos escuros. Tinha algo do pai no jeito de andar, mas os traços do rosto... Ali, era Jéssica pura. O queixo firme, o nariz delicado, os olhos que escondiam mais do que mostravam. Jéssica abriu a porta com a mão suando. Ele entrou devagar, olhando ao redor. Parou no meio da sala, nós duas em pé, feito estátuas. Ele foi direto. Eu não vim para drama, eu só quero entender. Ela respirou fundo, assentiu. Eu sei. Obrigada por vir. Foi difícil decidir, mas eu vi coisas e fiquei com dúvidas. Você merece todas as respostas. Ele olhou para mim. A senhora é... a avó que você nunca soube que tinha? Respondi, firme. Ele assentiu, sério. Sentamos. Eu num canto da mesa. Eles frente a frente. Jéssica começou a falar. Sem floreios. Sem desculpas. Sem esconder a vergonha. Contou desde o início. Do casamento sem amor. Do medo. Da ambição. Do silêncio que ela mesma cultivou. Eu errei muito, Lucas. Escondi você da sua avó. Escondi minha história. Me envergonhei de quem eu era. E quando tentei corrigir, era tarde. Seu pai, ele usou tudo contra mim. Contou do processo, mostrou cópias dos documentos, apontou as mentiras, os laudos, as ameaças, as ausências forçadas. Ele ouvia, duro, os braços cruzados, mas os olhos vacilavam. Ela não tentou se justificar, apenas contou, com todas as dores, todas as falhas, todas as consequências. E por que nunca tentou me procurar antes? Eu tentei. Escrevi cartas, e-mails, fui até sua escola. Te vi saindo do colégio uma vez. Mas eu virei uma estranha e eu não quis invadir. Ele abaixou os olhos. E por que só agora me conta tudo isso? Porque só agora você quis escutar. Silêncio. Um longo silêncio. Eu não sei no que acreditar, ele disse. Seu pai não é meu inimigo, ela respondeu. Mas ele fez escolhas, e eu fiz outras. E você não precisa escolher entre nós, só precisa saber que eu tô aqui. Ele olhou para mim. Pela primeira vez, como neto. A senhora sabia de tudo? Não. Soube tarde demais. Mas tô aqui também. Se quiser perguntar qualquer coisa, pode. Ele ficou um tempo quieto, olhou em volta. A mesa simples, o cheirinho de bolo no forno, o relógio antigo da parede, a vida que ele nunca conheceu. Eu não sei se consigo chamar isso aqui de casa. Não precisa chamar, só precisa entrar, disse Jéssica. Mais silêncio. Eu vou pensar. Ela assentiu. Não chorou, não implorou, apenas disse. Já é mais do que eu pensei que teria. Ele levantou, agradeceu. Antes de sair, parou na porta. Olhou para ela. A gente pode tentar. E foi embora. Jéssica ficou imóvel. Eu me levantei e fui até a janela. O carro sumiu na curva da rua. Voltei e olhei para minha filha. Pela primeira vez em décadas, ela tinha o rosto sereno e nos olhos, esperança. Eu me permiti sorrir. Não um sorriso largo, mas um desses que a gente guarda para quando o impossível dá um sinal de que talvez, só talvez, ainda haja tempo. Passaram-se alguns meses desde o dia em que Lucas bateu na porta daquela casa que nunca tinha conhecido. Não foi um reencontro imediato, nem milagroso. Não teve abraços apertados, nem promessas de recomeço instantâneo. Mas ele voltou. Primeiro, mandou outra mensagem. Depois, apareceu num sábado à tarde, com um bolo de caixinha comprado na padaria. Sentou na varanda e perguntou se a Jéssica ainda dava aulas para as crianças. Ela respondeu que sim, e o convidou para ver. Ele foi. Assistiu de longe, ficou encostado na porta, observando Brenda levantar a mão e recitar um poema com dificuldade. No fim, aplaudiu baixinho, quase envergonhado. No domingo seguinte, voltou. Trouxe um pacote de lápis de cor. Disse que era para Brenda.
e ficou para almoçar. Com o tempo, os silêncios foram mudando de forma. De tensos, viraram respeitosos, depois familiares. As conversas eram pausadas, mas sinceras. Ele ainda chamava Jéssica de você, mas às vezes deixava escapar um mãe entre uma frase e outra. Quando isso acontecia, ela não respondia de imediato. Guardava aquilo como quem escuta música boa. Lourdes, eu. Voltei a cozinhar como antes. No começo, para 2. Depois, para 3. A mesa que parecia grande demais voltou a ficar cheia de cheiros, de sons, de vida. Lucas descobriu que gostava de arroz com açafrão, que não lembrava da voz da mãe, mas achava parecida com a minha. Jéssica se reorganizou por dentro. Não voltou a ser advogada de sucesso. Nem quis. Continuou com o projeto das crianças. Começou a estudar psicopedagogia num curso online, com muito custo e ajuda da comunidade. Aprendeu a se mover com menos pressa, a cuidar das plantas, a remendar roupa com linha e paciência. Brenda ia cada vez mais cedo para a aula. Um dia, entregou um desenho de 3 figuras de mãos dadas em frente a uma casa com jardim. Estavam escritas as palavras: eu, tia Jessie e vó Lourdes. Lucas viu o desenho e sorriu. Certa manhã, Dona Irene apareceu com um bolo de fubá quentinho. Vim ver com meus próprios olhos se essa casa voltou a respirar. Sentamos na varanda. O sol batia manso, o vento soprava leve. Irene olhou para mim com os olhos marejados. Tá diferente, mas tá bonito. Assenti. Tá vivo. Isso é o que importa. E era mesmo. A vida tinha voltado. Não como antes, mas como podia ser agora. Num domingo qualquer, a cena aconteceu sem que ninguém percebesse. Estávamos os 3 sentados à mesa. Eu servia feijão. Lucas passava o pão. Jéssica cortava a carne. Ninguém falava. Mas era um silêncio bom, um silêncio de aceitação. E eu, olhando aquela mesa cheia, pensei em quantos anos vivi com a mesa vazia. Pensei em quantos aniversários passei só. Em quantas vezes comi olhando para a foto de uma criança que não voltava. Agora, ela estava ali. E o filho dela também. À noite, depois que eles foram deitar, fiquei sentada sozinha na varanda, olhando as estrelas. A vida é mesmo uma coisa imprevisível. Quem diria que a mulher que um dia ouviu da filha que era motivo de vergonha, agora veria essa mesma filha sendo chamada de tia Jessie, com amor. Quem diria que o neto que nunca soube da minha existência, agora me chamava de vó Lourdes, com um sorriso tímido no rosto. E quem diria que depois de tanta dor, de tanto silêncio, de tanta ausência, a gente ainda podia se reunir em volta de uma mesa, sem cobrança, só com a leveza possível de um amor que se deixou curar com o tempo. Perdoar não é esquecer. Não é apagar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Perdoar é libertar a si mesma. É entender que o que a gente plantou pode não ter florescido onde esperava, mas floresceu onde era preciso. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos.